Olá, estamos começando mais uma live do Reconta. Dessa vez estamos com Guilherme Melo, professor do Instituto de Economia, professor de Economia do Instituto de Economia da Unicamp e também diretor do Centro de Estudos e Conjuntura Política do Instituto de Economia da Unicamp. Meu nome é Renata Vilela e para entrevistá-lo eu estou aqui com meu colega Rafael. Oi, Rafael, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, Renata. Boa noite, Guilherme. Agradecer também a presença do Guilherme e a companhia da Renata. Opa. Guilherme, para a gente aquecer aqui, começar um pouquinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho do instituto que você coordena lá na Unicamp, pode ser? Claro. O Instituto de Economia da Unicamp, na verdade, eu coordeno o programa de pós-graduação do Instituto, programa de desenvolvimento, e sou diretor do Centro de Estudos de Conjuntura do Instituto de Economia da Unicamp. O Instituto de Economia da Unicamp é conhecido como, no meio dos economistas, a Escola de Campinas, né? Por que Escola de Campinas? Porque, de fato, desde a sua origem, lá final da década de 60, começo da década de 70, a pesquisa econômica na Unicamp é marcada por uma interpretação original sobre o desenvolvimento econômico brasileiro, né? E aí ela bebe em muitas fontes, ela bebe em Keynes, em Hayek, em Marx, em Schumpeter, né? Tem várias influências, e ela é marcada por ser uma interpretação diferente daquela que usualmente você vai escutar nos meios de comunicação, coisa do tipo. Então, para mim é um enorme prazer virar diretor do Instituto, até porque o meu orientador foi diretor do Centro de Estudo de Conjuntura, e lá no SECOM nós temos vários doutorandos, mestrandos, graduandos, professores, que buscam estudar os diferentes aspectos da conjuntura, né? Macroeconomia, mas não só. A gente não acredita que a conjuntura seja uma análise de elevador, subiu, desceu. A gente relaciona conjuntura, estrutura, cenário externo, né? E discute temas que estão na pauta do dia. E um dos temas, com certeza, agora é o tema fiscal. Perfeito. Bom, para a gente começar, eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre o teto de gastos. Antes, eu quero contar para o pessoal que quando a gente conseguiu contato com o professor Guilherme, minha intenção era falar sobre reforma tributária, porque ele participou da elaboração da reforma tributária justa, solidária e sustentável. Isso, justa, solidária e sustentável, que foi apresentada pela oposição em meados de outubro do ano passado, né? Porém, o teto de gastos virou assunto do momento, e o Guilherme também trabalha muito com isso, escreveu um artigo recentemente, e é por ele que eu vou começar. Guilherme, o teto de gastos foi implementado em 2016 por meio da emenda constitucional 95, né? Na época, a promessa dos economistas que criaram esse mecanismo, o teto de gastos, disseram que era necessário um limite de gastos porque o Brasil gastava demais com despesas primárias. Então, gostaria que você explicasse quais são essas despesas primárias e por que o Brasil não pode gastar com elas. O que é despesa primária? Vamos estar aqui. Bom, em primeiro lugar, não falei, mas queria agradecer aqui o convite de estar com vocês aqui, de novo no Recontaí. É um prazer sempre participar desse movimento importante que vocês estão fazendo, inclusive de levar informação de uma maneira simplificada, compreensível, sobre temas tão difíceis. Economia é um tema realmente fundamental, mas não é simples para alguém que não é do meio. Bom, despesa primária. O que é a despesa primária? É todo tipo de gasto que o governo faz, excluindo juros, né? Fundamentalmente é isso. Então, por exemplo, ele vai pagar funcionário público, é despesa primária. Ele vai construir uma rodovia, é despesa primária. Ele vai fazer um investimento para desenvolver uma vacina, é despesa primária, né? Então, nesse bolo tem um monte de coisa. Tem despesas que são despesas fundamentais, né, para o funcionamento da máquina pública, etc. E tem despesas que são ou investimento, tentativa de criar nova capacidade, nova infraestrutura. Então, tem várias coisas aí no meio. Qual era o argumento central do pessoal do teto de gastos? É que o ritmo de crescimento das despesas, né, estava muito acelerado
E com isso, como as receitas, como o Brasil parou de crescer a partir de 2014, mais ou menos 2015, né? Aí o ritmo de crescimento das receitas caiu muito. Então as despesas continuavam crescendo e as receitas não cresciam. E aí eles falaram, bom, a solução é reduzir as despesas, né? Então vamos limitar aqui, vamos obrigar que o governo, nos próximos 20 anos, não aumente as receitas, as despesas. Não, tá, ele fica proibido de aumentar as despesas. O problema é que existem despesas que o governo realmente não controla. Por exemplo, previdência, né? As pessoas se aposentam, elas pedem aposentadoria, e tem cada vez mais gente se aposentando, porque a população vai ficando cada vez mais velha, né? E existe uma tendência normal do próprio sistema de aumentar o gasto com previdência, até por essa questão etária. Então, se o gasto com previdência aumentou, quer dizer que outro gasto vai ter que diminuir. Se o gasto com funcionalismo público aumentou, quer dizer que outro gasto vai ter que diminuir. Isso é o teto de gastos. O teto de gastos é assim, não pode estar proibido ter aumento real. O que é aumento real? É aumento acima da inflação. Então, quando a gente fala o PIB cresceu 1%, 2%, 3%, a gente está falando do PIB real. O que é esse PIB real? É, além da inflação, ele cresceu 1, 2, 3%. E aqui o teto de gastos é a mesma coisa. O quanto o governo pode gastar descontado a inflação. Então, é zero. O governo não pode aumentar os seus gastos. Você vai falar, são todos os gastos? Não, tem um ou outro que está excluído do teto, mas a grande maioria está dentro. Ou seja, se eu quiser aumentar o gasto em educação, eu vou ter que cortar de algum outro lugar. Se eu quiser aumentar o gasto em cultura, eu vou ter que cortar de algum outro lugar. Qual é o problema? Como você tem esses gastos obrigatórios, tipo previdência, salários dos funcionários públicos, etc., são despesas obrigatórias. O governo não pode falar, eu não vou pagar a previdência, eu não vou pagar a aposentadoria, né? E como essas despesas crescem, isso quer dizer que as outras despesas começam a ser esmagadas. Quando se planejou o teto de gastos, se fez com que o gasto com educação ficasse congelado. Quer dizer, você não pode reduzir ele abaixo do nível real que ele se encontrava no momento do teto. Então ele fica meio que congelado, ele fica ali paradinho, né? O gasto com saúde é a mesma coisa, mas o gasto com cultura não, o gasto com esporte não, o gasto com ciência e tecnologia não, o gasto com segurança não, o gasto com habitação não, o gasto com investimento, seja em infraestrutura logística, energética não, ou seja, tudo isso começa a desaparecer, ser engolido dentro do teto. E o Estado começa a não conseguir cumprir o mínimo das suas obrigações, né? Esse é o cenário que a gente está vendo hoje, é que mesmo cortando tudo o que dá para cortar, porque, veja, tem as despesas que não são obrigatórias, são chamadas despesas discricionárias. Por exemplo, eu vou comprar toner para o impressor, é obrigatório eu comprar toner? Não. Né? Eu vou trocar um computador, é obrigatório trocar o computador? Não. Mas se você não fizer isso, chega uma hora que não dá para trabalhar. Você não tem como, né? Então tem um mínimo de despesa discricionária que é fundamental, porque senão a máquina para, não tem estrutura para trabalhar. E a gente chegou nesse ponto. Você já não tem mais investimento público, os gastos com várias áreas simplesmente desapareceram, acabaram, ciência e tecnologia, tudo acabou, e agora não tem mais como cortar muito das discricionárias, porque o investimento é discricionário também, mas desses gastos correntes, assim, do dia a dia. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o teto se tornou inviável. E é curioso, porque a gente aprovou uma emenda à Constituição 3 anos atrás, que já precisou de uma remenda à Constituição esse ano. Porque a gente teve que aprovar uma nova PEC, esse ano da pandemia, para suspender a PEC que a gente tinha aprovado 2 anos atrás. Porque não dava para manter o teto de gasto no meio da pandemia. Agora, o governo está querendo fazer uma nova remenda constitucional, que é para reduzir o salário dos funcionários públicos. E os nossos cálculos mostram o quê? Que mesmo com essa remenda constitucional, lá para o 2022, 2023, você vai precisar um novo remendo constitucional. Quer dizer, para você ver como foi uma obra mal feita, né? Uma coisa mal pensada. Não, é um panorama assustador, né, Rafa? Guilherme, vou aproveitar bem no espírito, vamos dizer, de explicar essas questões mais básicas,
Porque, como você falou, a partir de 2015 as despesas começaram ou se mantiveram ou aumentaram e a receita começou a cair. E no debate econômico, ou melhor dizendo, no debate político sobre economia, muitas vezes a gente faz, ou as pessoas fazem referência, né, às finanças do Estado ou de um país a partir de uma metáfora da economia doméstica, né? Porque eu acho que para grande parte da população, quando de fato existe mais despesa do que receita, a ideia que vem assim para a gente é vamos cortar as despesas, né? Eu queria que você tratasse um pouco disso, né? Porque essa metáfora é muito forte no nosso cotidiano, no jornalismo econômico de forma geral. Por que a economia de um país não funciona como a economia de uma família? Porque a partir desse argumento da economia doméstica é que, inclusive, eles justificam, né, a existência do teto. O que poderia fazer? Porque ter mais despesa do que receita é realmente um problema, né? Claro. Deixa eu tentar explicar para vocês de uma maneira simples. Qual é a diferença do governo federal? Eu não estou falando dos governos municipais e estaduais, estou falando do governo federal. Para a minha economia aqui da minha casa, economia doméstica. Primeira diferença, eu não tenho uma máquina de emitir dinheiro em casa. Né? O governo federal tem. Se eu tivesse, eu não estaria nem aí para quanto eu estou recebendo. Eu, individualmente, eu não estou falando que o governo não precisa estar nem aí, mas eu, individualmente, iria gastar. Eu, né, faço dinheiro e gasto. Então, essa é uma diferença fundamental. Segunda diferença, se eu virar e falar assim, olha, eu vou emitir títulos da dívida que você me dá o dinheiro e fica com o título e eu te pago lá no futuro. Quem é que vai me dar dinheiro? Mal e mal o banco vai me dar dinheiro. Né? Ele vai olhar para mim e vai falar, você? Você que vai me pagar? Você, professor universitário, vai emitir título e vai... Não vou emprestar para você. Pois é, todo mundo empresta para o Estado. Simplesmente porque é o empréstimo mais seguro, é o ativo mais seguro da economia. Né? Por quê? Porque exatamente pelo fato de que, como o Estado emite a moeda, nunca vai faltar dinheiro para o Estado. A despesa com juros é uma despesa obrigatória. Ele não tem como falar, a não ser que ele decrete moratória, mas não faz o menor sentido o Estado decretar moratória se ele pode produzir a moeda e pagar. Né? Então, o Estado ele tem duas diferenças fundamentais, todas decorrentes do poder dele de emitir moeda. Ele emite dinheiro, isso é fundamental, e ele é capaz de se endividar. A economia, eu, Guilherme, não consigo fazer isso. E tem uma terceira diferença, também muito importante. O Estado consegue alterar a sua receita. Até, claro, demora um pouco, mas ele consegue. Ele pode aumentar impostos, por exemplo. Né? Só aumenta a receita do Estado. Eu não posso bater na porta da Unicamp e falar, olha, eu estou gastando demais, então eu quero que vocês dobrem o meu salário aí, e aí depois a gente vê o que a gente faz. Eles vão dar risada na minha cara, entendeu? Mas o Estado pode. Então, o Estado, ele tem instrumentos que um cidadão comum não possui. O principal deles é o fato de que ele não quebra na própria moeda. Você não vai quebrar numa moeda que você emite. Ah, mas Guilherme, então quer dizer que você pode emitir o quanto você quiser de moeda? Não é bem assim. Né? Tem dois extremos aí. Tem economistas que acham, aí é a minha opinião, que acham que você pode emitir o quanto você quiser, que não tem problema nenhum. O único problema é que se você comprar mais produtos na sua moeda do que existe de oferta de produtos, isso vai gerar inflação. Ou seja, se você demandar 1 milhão de computadores e você só produzir 500 mil computadores, isso vai dar inflação, né? Tudo bem. Então, essa é uma visão. Você pode emitir o quanto você quiser de moeda que não tem problema nenhum, né? Outra visão, você não pode emitir nada. Qualquer emissão de moeda vai gerar inflação. Se você emitir um pouquinho mais, é a visão de um clássico do pensamento econômico do Friedman, né? O crescimento da quantidade de moeda tem que seguir o crescimento da economia. Hoje a gente sabe que a visão do Friedman estava errada. Né?
por vários motivos. Fracassou lá, quando foi tentada na década de 70, controlar a inflação através de controlar a quantidade de moeda, mas principalmente, vamos pegar um caso atual para as pessoas entenderem. Esse ano, 2020, o Brasil, que até então estava quebrado, você lembra? Vocês se lembram muito bem, né? O Estado estava quebrado, o governo não tinha mais dinheiro, não podia gastar, né? Se gastasse ia ser um pandemônio, ia quebrar, ia dar calote, ia dar hiperinflação. Pois é, esse ano o governo vai ter um déficit mais ou menos primário, de 8, 9, 10% do PIB. Ele gastou trilhão, para usar uma expressão que o Paulo Guedes gosta muito. Ele gastou trilhão, certo? Ou vai gastar. Deixa eu perguntar agora para você, está tendo inflação alta? A inflação saiu do controle? Não, né? Porque outro argumento é, mas aí quem compra a dívida pública não vai querer mais comprar, porque vai ficar com medo, porque vai falar, esse governo vai me dar o calote, então ninguém mais vai comprar a dívida pública. As pessoas estão deixando de comprar a dívida pública? Não. O governo vende a dívida pública com a maior tranquilidade. Inclusive, olha que curioso, o tal do risco país, que é o risco do país entrar em calote, hoje é mais ou menos igual ao risco país do Brasil lá em 2008, 2009, na crise do subprime. Só que lá a dívida pública era bem menor e a gente tinha resultado primário positivo, ou seja, a situação fiscal era bem melhor. Ou seja, uma situação fiscal boa e uma situação fiscal ruim, e o risco país é o mesmo. Então, o argumento de que se você gastar, se endividar, vai dar inflação, vai dar quebradeira, as pessoas vão ter fuga de capitais, não sei o quê, nada disso se provou verdadeiro. Aí você vai me perguntar, mas então quer dizer que pode? Está liberado? Eu vou falar, não, nada disso se provou verdadeiro nesse momento. É um momento específico, claro, que o mundo inteiro está emitindo muita dívida, certo? Que o país está em uma profunda recessão, 5, 6, 7%, não dá para saber quanto é que vai ser, mas vai ser entre 5% e 6% de queda do PIB, a maior da história, né? Então, a maior da história para um ano, né? Então, a gente está em uma situação em que o governo tem mais liberdade para fazer déficit, para fazer dívida, né? Isso não é verdade sempre, mas também desfaz o mito de que o governo estava quebrado, de que não tinha como gastar, que se tinha... Olha a loucura. Antes da pandemia, semanas antes de ser decretado o estado de calamidade e tudo mais, tinha fila para o Bolsa Família. Fila. Pessoas miseráveis que não conseguiam receber o benefício do Bolsa Família. Não conseguiam receber o benefício do BPC, o benefício de prestação continuada, que é para idosos miseráveis. Os idosos miseráveis estavam morrendo na miséria sem receber o seu direito. E qual era o argumento? Não tem dinheiro. De repente vem a pandemia e aparece 1 trilhão. É porque apareceu? Não, já tinha, sempre teve. O Estado sempre teve essas condições. A decisão era política. Então, da mesma forma que você teve uma decisão política lá atrás de não gastar, você teve agora de gastar. E a discussão que está fazendo agora é, e qual vai ser a decisão no pós-pandemia? É voltar para o pré-pandemia, não gasta nada, corta tudo, né? Ou é encontrar uma outra forma de pensar a política fiscal, dado que aqueles mitos do orçamento doméstico, do Estado quebrado, do acabou o dinheiro, se mostraram fajutos, né? Se mostraram falsos. E continuando um pouquinho, pegando esse gancho, eu quero falar de dívida com você. Um dos argumentos para o teto de gasto era não aumentar a dívida pública e até diminuir a dívida pública, correto? Só que isso não foi efetivado, né? A dívida cresceu 16%, se eu não me engano. Até que ponto esse tipo de efeito vai minando, né, a credibilidade do teto de gastos? E eu queria que você comentasse também, se for possível, eu sei que tem uma série de economistas e movimentos da sociedade civil contra o teto de gastos, né? A derrubada do teto de gastos. Se você conseguir responder as duas coisas de uma vez só, seria bacana. A questão da dívida é muito curioso, porque o Brasil observou ou experimentou uma queda expressiva nos indicadores de endividamento líquido, dívida líquida, que é tudo que eu devo, menos tudo que eu tenho a receber, tudo que eu tenho de ativo, né? Então, por exemplo, menos reserva cambial, meu ativo. Então,
É a mesma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Se eu devo 1.000, mas tenho 3.000 na carteira, eu estou tranquilo, né? Então, eu tenho 1.000 de dívida e 3.000 em caixa de ativo. Então, tranquilo. Agora, se eu devo 1.000 e tenho R$10 na carteira só, eu estou com um problema, né? Então, a dívida líquida é o indicador de solvência mais importante. Quem disse isso não sou eu. Recentemente, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falou, olha, a gente tem que olhar para a dívida líquida, ele é o indicador mais importante de solvência. A dívida líquida no Brasil, entre 2003 e 2014, caiu pela metade. O governo Lula assume lá em 2003 com uma dívida perto de 60% do PIB e entrega com 34%, 33%. A Dilma em 2014. A Dilma acaba o primeiro mandato dela com isso. Curiosamente, depois daquela guinada que a Dilma dá e depois o Temer aprofunda e agora o Bolsonaro, que é a guinada para a austeridade, quer dizer, cortar gastos, reduzir investimentos, etc., etc., a dívida cresce muito aceleradamente e os déficits crescem muito aceleradamente, porque o Brasil entra em recessão. O fato do Brasil entrar em recessão, entrar em uma depressão, na verdade. A economia brasileira está em depressão desde 2015. Eu sempre falo, qual é a imagem da depressão? Imagine uma pessoa que está deprimida. A primeira imagem que você tem é aquela pessoa que caiu na cama e não consegue mais levantar, né? Ela está deprimida, ela não consegue sair da cama. Foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil caiu e não conseguiu mais levantar. Em 2015, ele caiu. E aí depois todo mundo, historicamente, a recuperação depois de uma queda é rápida. Tem várias histórias, o Brasil já teve várias crises, em todas elas, em 2, 3 anos, ele recupera, já está acima do que ele estava antes. Dessa vez, não. Dessa vez, a gente caiu e não levanta mais. Isso é um quadro de depressão econômica. Então, o Brasil se encontra em um cenário de depressão, o que, obviamente, colabora, porque aí a receita não aumenta, o PIB não aumenta. E como a gente está falando de um indicador dívida sobre PIB, o denominador é o PIB. Se o denominador aumenta, o resultado da fração cai, não é? É isso. O problema é que se o denominador não aumenta, é um fator complicado. Se ele cai, inclusive como caiu agora, o resultado da fração aumenta, né? Então a relação dívida-PIB aumenta. Mesmo que você não emita nova dívida, só pela queda do PIB, né, a relação dívida-PIB aumenta. Então, você está correta em apontar que a estratégia de austeridade não logrou o que ela se propunha. O que ela se propunha? Promover um ajuste fiscal em um período de tempo até que rápido. E a gente está há 5 anos tentando esse ajuste fiscal, e há 5 anos a gente está com déficit primário, déficit nominal e dívida crescendo. Deu errado, né? Porque é curioso, naquele período que todo mundo falava que era o período da gastança, e não é verdade. O ritmo de crescimento, por exemplo, no primeiro governo Dilma, o ritmo de crescimento do gasto, é igual ao ritmo de crescimento do gasto do governo Fernando Henrique. Não tem gastança. A verdade é que já desde o primeiro governo Dilma, o ritmo de crescimento das receitas desacelera. E isso vai fazendo com que o resultado primário, que é a diferença entre receitas e despesas, né, piore, porque você tinha as receitas crescendo aqui, as despesas crescendo aqui. De repente, as receitas fazem assim, as despesas continuam crescendo. Bom, as despesas ultrapassam as receitas a partir de 2014. Só que a tentativa de ajustar isso com austeridade, com corte, deu errado. E nunca recuperou nem o lado fiscal, nem o crescimento econômico. A gente esperava que viesse crescimento em 2017, não veio. 2018, não veio. 2019, não veio. E 2020, no começo, antes da pandemia mesmo, o pessoal estava falando, vai crescer 3%, o que já é um crescimento bem baixo para um país que, com esse histórico recente de depressão no Brasil. Mas antes mesmo da pandemia, o pessoal já estava revisando para 2%, 1,5%. Ou seja, ia ser mais um ano perdido de crescimento. O que demonstra que a estratégia de austeridade deu errado, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, para esses indicadores com muito cuidado. Às vezes, se você consegue, ao aumentar o investimento público, dinamizar a economia, aumentar a arrecadação de impostos, aumentar o emprego e fazer o PIB crescer, o resultado fiscal mais para frente pode ser melhor do que cortar
o gasto e aprofundar a recessão, aprofundar o desemprego, que aí cai a receita e o resultado fiscal piora. Então, a gente precisa ter essa noção clara, né? Quanto ao movimento dos economistas contra o teto de gastos, olha, o teto de gastos nunca foi consensual entre os economistas. Nunca foi. Se vendeu na imprensa a ideia de que era uma decisão técnica, que todo mundo concordava. E não é verdade. Quem discordava não tinha espaço para falar. Não era entrevistado. Se você ligava a TV na Globo, na Jovem Pan, na Bandeirantes, nas grandes... Só tinha espaço quem defendia o teto. Então parecia, bom, então é um consenso, todo mundo concorda. E não. Né? Tinha Conselho de Economia, etc., discordando, falando, olha, isso aqui é errado, vai dar errado e é tosco, não vai se sustentar. Pois é, hoje se mostra que a gente estava certo. Né? Não se sustentou, você está tendo que remendar ano atrás de ano o negócio para manter. O governo já furou o teto no ano passado, essa é a verdade. Ele fez uma capitalização por fora do teto da estatal para depois a estatal devolver para o dinheiro. Quer dizer, ele contornou o teto, ele fez o que o pessoal chamava antes de contabilidade criativa. Deu impeachment isso aí, né? Não dá mais. Mas teve uma época que dava impeachment esse negócio de contabilidade criativa. E agora, os defensores do teto, ao invés de olharem e falarem assim, o mundo mudou, a realidade mudou, minha estratégia não deu certo, vamos mudar. Não, virou uma coisa quase religiosa. Eu, no meu artigo que eu escrevi para o IRI, eu falo um pouco disso, e em outras entrevistas que eu tenho dado, eu tenho falado o seguinte, vamos lembrar do nosso personagem da literatura brasileira, um dos mais famosos personagens, o Brás Cubas, né? Ele se dá muito mal porque ele se apega a uma ideia fixa. E ele fala, leitor, cuidado com as ideias fixas. Né? Eles acabam com a gente. E a ideia fixa dele, se vocês se lembram, né, para quem se recorda, é um livro delicioso, vale sempre a pena reler, era o emplastro. Era um emplastro que curava todos os males. Ele não tinha contraindicações e curava todos os males. Pois é, o teto de gastos, para não falar que é uma cloroquina econômica, eu vou falar que é um emplastro econômico. Porque os defensores, ele é uma ideia fixa para os defensores, eles não abandonam de jeito nenhum. Mesmo que todas as evidências, todo o debate internacional fale isso aqui, essa regra é ruim, essa regra está errada, não existe regra parecida no mundo. O FMI não recomenda essa regra, mas mesmo assim eles não abandonam. Então é uma ideia fixa, né? Eles acham que cura todos os males. Que uma vez com o teto, vai vir crescimento, juros baixos, inflação controlada, desenvolvimento, emprego, né? E não tem contraindicações. Só que a verdade é que tem contraindicações. Por quê? Porque ele é, na realidade, o teto, um projeto de destruição do Estado. Se você implementar o teto durante 20 anos, ao final de 20 anos não vai sobrar nada. Portanto, eu acho que é importante deixar claro, e aí eu termino essa resposta com isso, né? O teto se vendia com uma proposta de estabilização fiscal e fracassou como proposta de estabilização fiscal. Ele, mas a trajetória da dívida esperada para os próximos 10 anos não era mais tão ruim, lá daqui a uns 5 anos a gente estabilizaria. Sim, mas ele não conseguiu promover a estabilidade fiscal que a gente esperava no curto prazo, e nem no médio prazo. Quer dizer, era sempre adiada, porque era sempre adiada a retomada do crescimento. Então, ele se mostrou um fracasso como estabilização fiscal. Mas esse não era o verdadeiro objetivo do teto. O que ninguém vai contar, as pessoas evitam falar, é que o verdadeiro objetivo do teto não é reduzir a dívida. Isso é um objetivo lateral, digamos assim. É importante, claro. Em algum momento ele vai ajudar a reduzir a dívida, ótimo, mas o objetivo verdadeiro é destruir o Estado. Destruir o Estado que está na Constituição brasileira. Aquele Estado que garante serviços de saúde, de educação, de segurança. E esse objetivo, ele tem sido muito competente em conseguir, ano após ano. Guilherme, eu vou fazer uma pergunta que vai tentar fazer uma transição, vamos dizer assim, desse debate do teto para o debate incluindo da reforma, ou do que eles chamam de reforma tributária. Mas me parece, boa parte dos relatos, principalmente jornalísticos, do governo Bolsonaro nesse momento, é de que existiria
uma equipe econômica que quer aprofundar, né, a austeridade. Então, não só quer manter o teto, como quer rebaixar o piso, no caso da reforma administrativa, e teria uma outra ala, né, que quer gastar mais. Eu queria saber qual que é a sua opinião desse tipo de descrição do governo Bolsonaro, porque me parece que pode ter algumas nuances nisso, né? Porque muita gente relata, por exemplo, que o Bolsonaro tem o desejo, a partir da experiência do auxílio emergencial, ainda que não tenha sido ele o propositor do valor, de criar um programa social com a marca dele para ter frutos eleitorais, o que não é demérito nenhum, mas em tese o Bolsonaro estaria indisposto com Guedes por causa disso. Mas de outro lado também dizem que esse programa social, por exemplo, implicaria no fim do abono salarial. Como é que você vê essa distinção que se faz, né? Existe, né, realmente uma contradição tão profunda entre essas supostas duas alas, né? E como é que a reforma tributária se coloca nesse contexto, né? Porque me parece que não está sendo aproveitada a oportunidade de ampliar eu acho receitas. que eu chamei de jogo combinado, apesar de eu achar que não é tão bem combinado como nada é nesse governo, né? Mas tem um pouco de jogo de cena, talvez, nessa história toda. Por que eu vou falar de jogo de cena? Essas alas do governo. Quais são as alas do governo? Você descreveu bem. De um lado, o Guedes e a equipe econômica querendo, em tese, manter o teto do jeito que está, não mexer no teto, certo? E retomar o teto de gastos já em 2011. De outro lado, alguns militares, o Rogério Marinho, o Tarcísio, que é o cara da infraestrutura, e uma parte dos integrantes do Centrão, querendo mais verbas para investimentos. E no meio do caminho, o Bolsonaro e seus aliados políticos mais próximos, querendo manter o auxílio ou transformar o auxílio emergencial em um programa mais definitivo, com um valor menor, não sei o que lá, de olho na eleição de 2022. Seriam essas três alas. Por que eu acho que é um jogo de cena? Bom, primeiro, porque eu acho que o Guedes sabe muito bem que que o teto acabou. Acabou no sentido de que não tem essa de vamos manter o teto intocado, entendeu? Se ele que resolver ser duro na queda e manter o teto, sabe o que vai acontecer com o orçamento do ano que vem? Não vai ter renda Brasil, que o Bolsonaro quer, não vai ter investimento que o militar quer, não vai ter verba para pesquisa, não vai ter, e mesmo assim você vai ter dificuldade de cumprir o teto. Então você vai ter que dar um jeito de burlar o teto para acionar gatilhos, mas burlar o teto é burlar o teto, né? É gambiarra de qualquer jeito. Porque o teto é tão mal escrito, eu sempre falo isso, é tão mal escrito, que ele prevê gatilhos. O que são os gatilhos? A ideia é o seguinte, se você não conseguir cumprir o teto, você aciona automaticamente algumas medidas para cortar gastos. Você proíbe subsídios, novas contratações, reajuste salarial dos funcionários, ok. Só que esses gatilhos só são acionados se você furar o teto, né? Só que o teto é pensado para que o orçamento seja feito prevendo o teto. E como você não pode descumprir o orçamento, na prática você não consegue descumprir o teto. Então, como você não consegue descumprir o teto, você não consegue acionar o gatilho. O gatilho está lá na lei, mas você não consegue acionar ele. É uma loucura. E aí eles estão tentando se virar, nos 30, para descobrir qual gambiarra eles vão criar para conseguir furar o teto e acionar os gatilhos. Então, olha o nível de insanidade que a gente chegou por causa de uma coisa que a gente colocou na Constituição que é realmente super mal feita, né? É uma obra muito, muito mal pensada, né? Bom, o que eu acho que o Guedes sabe? O Guedes sabe que ele vai ter que ceder. Todo esse escândalo que o Guedes está fazendo, não vou de jeito nenhum, o teto, né, é para vender caro cada centavo que ele for vender. E o que eu chamo de vender caro? Ele não quer nada de curto prazo. Ele quer, o Guedes, mais do que ninguém, ele é o destruidor de estados. No Chile, no Brasil, né? O devorador de estados. Ele quer destruir e vender tudo. Inclusive, gente, essa obsessão dele com privatização, por exemplo, num momento como esse, você vai privatizar empresas estatais, algumas delas que dão lucro,
Por exemplo, Correio começou a dar lucro. Em um momento como esse, o que vai acontecer? O preço dessa empresa vai estar lá embaixo, porque o mundo está em crise. Né? E aí vira um negocião para os especuladores financeiros. Todos amigos do Guedes, né? Então, tem uma coisa ali de negócio entre amigos, entendeu? De negociar, alguns chamam de privataria, né? É isso. A gente está falando, no fundo, que o que ele quer. Ele fala o seguinte, tudo bem, ele não vai falar isso abertamente, mas nos bastidores essa é a ideia. Alguma flexibilização eu aceito, mas em troca eu quero privatizar tudo. Ele quer partir para cima dos funcionários públicos. E aí você fala, não, mas os funcionários públicos ganham muito. Não, a gente está falando de quem? Do juiz, do procurador, ou da professora de ensino primário, ou da enfermeira, entendeu? Quem é que ganha muito? Então, como é que ele quer partir para cima? A reforma administrativa, você citou ela, né, Rafael? A reforma administrativa, eu até acho que o Estado precisa de uma reforma administrativa para se organizar melhor as carreiras. Eles querem, obviamente, uma reforma para reduzir o salário, né, dos funcionários. E veja, eu acho até que algumas carreiras iniciam com salários muito altos, muito próximos do teto, que é um erro. Você não tem nem carreira, na verdade. Em poucos anos você chega no topo da carreira e acabou. Então está errado, teria que rever, não estou negando isso. Mas a reforma administrativa, ela é uma reforma que só vale para os novos. Ela não pode retroagir e prejudicar quem já está no serviço público. Então ela tem efeitos de longuíssimo prazo. Não é ela que vai viabilizar o funcionamento do teto. Não vai ela que vai viabilizar cumprir o teto daqui 2 anos. O que vai viabilizar cumprir o teto daqui 2 anos é a tal da PEC emergencial, que é outra coisa. É a PEC emergencial, que é aqueles gatilhos que estão lá na lei do teto de gasto e que não são fajutos, porque você não aciona nunca, eles vão acionar através de uma PEC. Como? Eles vão falar o seguinte, para acionar os gatilhos, ou seja, para cortar gastos imediatamente, você não precisa furar o teto. Basta você descumprir outra regra, a chamada regra de ouro. A regra de ouro o governo descumpre já há vários anos. Então, e vai continuar descumprindo por muitos. Então, automaticamente, no momento que aprovar a PEC, já aciona o gatilho. E aí, o que tem de novo nesses gatilhos? Cortar 25% da jornada e do salário dos funcionários públicos. Quais? Todos, da educação e da saúde, inclusive. Médico, cortar 25%. Imagina, no meio da pandemia, você cortar 25% do salário do Ministério, dos funcionários, da jornada e do salário dos Ministérios da Saúde, do Ministério da Educação. Entendeu? É disso que a gente está falando. E em troca, então, o que ele vai pedir? A reforma administrativa, as privatizações e a PEC emergencial. Essa é a negociação que o Guedes quer fazer. Entendeu? E eu acho que é isso que vai acontecer nos próximos meses. O Bolsonaro vai querer mais dinheiro para fazer um auxílio maior, o Guedes vai tentar segurar, vai falar, eu te dou menos dinheiro, o Guedes quer muita reforma, quer quebrar muito o piso e furar só um pouquinho o teto. O resto quer furar um montão o teto e quebrar só um pouquinho o piso. Aí eles vão negociar. Negociar, a gente está falando do centrão, gente. Essa é a base do apoio do Bolsonaro. Então você imagine como vai ser a negociação em torno desse tema. É disso que a gente está falando, né? O Guedes está vendendo benefícios de curto prazo para colher o sonho dele de longo prazo. Qual é? A destruição total do Estado. Guilherme, é assustador mais uma vez esse panorama, né? Quanto mais a gente fala de realidade, mais a gente fica assustado, porque os rumos não têm sido bons para a população, né? Eu acho que uma porção muito pequena das pessoas pode ter algum benefício com toda essa linha econômica e política desse governo. Eu quero agradecer quem está nos assistindo, muito obrigada pela audiência, e quero conciliar aqui 2 coisas que a gente começou falando, que são as reformas tributárias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a reforma tributária que a oposição propôs em meados de outubro, e sobre a reforma tributária que o governo propôs com a medida provisória recentemente. Quais são as principais diferenças e
Qual seria melhor, qual seria adequada para o Brasil? O Rafael já tinha tocado nesse assunto, eu esqueci de falar ao final da minha resposta para ele. Reforma tributária, veja, primeira coisa, o que a gente está chamando de reforma tributária? Tem basicamente, vamos resumir isso aqui, 3 grandes propostas de reforma tributária em discussão hoje. A primeira é uma reforma que o Rodrigo Maia patrocina e que foi desenvolvida pelo Berarapi no Centro de Cidadania Fiscal, né? O Berarapi e outros economistas, Nelson Machado, outras pessoas, né? Que é uma reforma dos tributos sobre o consumo. Os tributos que a gente chama tributos indiretos. Por que indiretos? Porque o direto incide diretamente sobre a sua renda e o seu patrimônio. O indireto é o que incide indiretamente sobre a sua renda. Então, quando eu compro um produto que o produto tem imposto, obviamente ele está me tirando renda, mas ele não é um imposto sobre a minha renda, é um imposto sobre o ato de eu consumir, né? Então é indireto, né? Veja, o próprio Costa, ele fala, mas eu não chamo isso de reforma tributária. Reforma tributária é outra coisa. Reforma tributária é você reformar o sistema tributário. E aí tem tributos diretos, indiretos, contribuições, tem um monte de coisa, né? É uma coisa muito mais ampla. E a mudança que ele está propondo é uma coisa restrita nos tributos indiretos, né? E aí são 5 tributos. O PIS/COFINS, esses 2 do governo federal, PIS e COFINS do governo federal, o IPI também do governo federal, né? O ICMS do governo estadual e o ISS dos governos municipais. E juntaria tudo em um. Tá vendo como é difícil? Você vai ter que juntar Estado, município e governador, prefeitos e presidente para conversar, negociar. Então, não é uma coisa fácil, mas que vinha avançando, certo? Vinha avançando no debate da Câmara. Até os estados governadores chegaram a acordo em alguns termos, etc. Bom, essa é uma proposta que tinha, que visa fundamentalmente simplificar. Ela não muda a carga tributária, ela não distribui renda, ela simplesmente simplifica a tributação sobre consumo. Ganha alguma eficiência, hoje em dia é muito complexa a legislação de ICMS, cada estado tem regimes especiais, é uma loucura, né? Então ele simplificaria e ficaria mais fácil de pagar, de saber o quanto você está pagando, seria um imposto mais correto, mais alinhado com o que existe no resto do mundo. Mas veja, ele não mexe num tema fundamental da estrutura tributária brasileira, que é o fato que a estrutura tributária brasileira concentra renda. Que é o fato que pobre no Brasil paga muito imposto em relação à sua renda e rico no Brasil paga pouco imposto em relação à sua renda e ao seu patrimônio. Ela não mexe nisso. Tem até o risco, eu não vou entrar em detalhes técnicos, de piorar um pouco a distribuição de renda com essa reforma. Dependendo de como você fizer a devolução para os mais pobres. Por quê? Porque hoje, cesta básica é isenta, remédio é isento, né? Com essa reforma, não seriam mais isentos. Então, você teria que criar uma forma de devolver isso para o mais pobre. Se não der certo essa forma de devolver para o mais pobre vai pagar ainda mais imposto do que paga hoje. Então, o que eu estou colocando é assim, é uma reforma que tem pontos positivos, mas ela é muito restrita e não enfrenta o tema central, que é o tema da desigualdade. A reforma do governo, ela é menos ambiciosa ainda do que a reforma que estava sendo discutida. Porque ao invés dela juntar esses 5 impostos, ela só junta 2, PIS e COFINS. É como se o governo federal falasse, eu vou resolver o meu lado, o resto que se vire. E sem o apoio do governo federal, os governadores e prefeitos não vão conseguir simplificar, melhorar e resolver o problema do ICMS e do ISS, que são os impostos que mais geram complexidade. Então, que grande reforma é essa que serve para reduzir a complexidade, mas você não mexe nos impostos exatamente que mais geram complexidade? Pior, a alíquota que o governo federal está propondo, de 12%, é maior, vai gerar uma arrecadação maior do que ele tem hoje. O que quer dizer que você vai aumentar a carga tributária através de impostos sobre consumo. Bom, mas essa é exatamente a distorção maior do sistema tributário brasileiro. É que
o sistema tributário brasileiro tem muito imposto sobre produção e consumo e pouco imposto sobre renda e patrimônio. Com essa reforma tributária do governo, você aumenta a participação do imposto sobre consumo. E quem é que paga mais imposto sobre consumo? O pobre. Porque o pobre consome toda a sua renda. O rico poupa uma parte da sua renda. Essa parte que ele poupa, ele não está pagando imposto sobre consumo. Mas o pobre não tem como fugir. Então, pior, a proposta do governo não prevê nenhum tipo de mecanismo de devolução do imposto para pobre. E não prevê nenhum tipo de apoio para estados e municípios resolverem os seus problemas com seus impostos. Ou seja, é o governo lavando as mãos, aumentando a sua arrecadação, cobrando dos mais pobres. É uma tragédia. É uma tragédia. É disparado a pior proposta em discussão. Mas resolve o problema para o governo federal no curto prazo. E é isso, talvez, que o Bolsonaro e o Paulo Guedes querem. E o resto que se vê. Ele é inimigo dos governadores. Né? E aí os governadores vão ter que ficar comendo na mão dele, porque ele vai ter mais receita. Né? Por fim, a proposta da oposição, que, curiosamente, eu vou falar, não é só porque eu participei, mas é porque é fato, é a única verdadeira proposta de reforma tributária, porque é a única que vai além dos impostos sobre consumo. É a única que altera a tributação sobre renda, tributando os muito ricos, tributando o patrimônio e renda dos muito ricos. Você vai falar, quem são os muito ricos? É quem ganha 10 mil? Não. Está falando de quem ganha 100 mil, 200 mil, 500 mil. É de quem tem um patrimônio de 2, 3 milhões? Não, é de quem tem um patrimônio de 15 milhões. É desse pessoal que a gente está falando. É muito pouca gente no Brasil. Se você aumentar a arrecadação sobre essa parcela dos muito ricos, você pode desonerar os pobres e a classe média. Mas para isso você precisa fazer essa troca. Entendeu? Você precisa onerar um para desonerar o outro. E assim você mantém a carga tributária no nível que está. Então, a reforma tributária da oposição é a única que mexe nos muito ricos. Além disso, ela é a única que prevê uma tributação que dialogue com a questão da sustentabilidade ambiental, que tribute mais os poluidores, que incentive práticas sustentáveis, que incentive o uso adequado da terra, seja produzindo, mas produzindo de maneira correta, ambientalmente sustentável. Por quê? Porque tem um capítulo inteiro da proposta sobre esse tema. Então, ela enfrenta os temas que realmente o Brasil precisa enfrentar numa reforma tributária. A desigualdade social, o fato de que nossa estrutura tributária concentra a renda, é a única proposta que enfrenta isso, e a questão ambiental, ela simplifica? Claro, simplifica também. Ela unifica impostos sobre consumo? Unifica também. Inclusive numa proposta que eu acho melhor, tanto que a PEC 45 quanto que a do governo, porque ela cria 2 impostos, um é federal, outro é estadual municipal. Separa certinho, cada um fica com o seu, não precisa criar um comitê conjunto que sempre dá confusão, né? Mas, além da simplificação, a simplificação é um ponto dela. Ela vai muito além disso, ela vai olhar para a distribuição. Por isso que eu acho que a gente deveria partir dessa proposta. Ah, mas ela tem problemas, eu não gosto desse aspecto. Tudo bem, critica, vamos melhorar a proposta, mas partindo que é o seguinte, é uma oportunidade que o Brasil tem agora, porque o parlamento se convenceu que tem que mudar a estrutura tributária. Portanto, é a nossa chance de fazer o que a gente não faz desde a ditadura militar. A estrutura tributária brasileira hoje é quase idêntica à estrutura criada em 1966 pela ditadura militar, que obviamente não tinha muita preocupação com distribuição de renda, né? Então, é a nossa oportunidade de mudar isso agora. Mas para isso a gente tem que ser ousado e tem que partir de uma proposta que enfrente esses temas e que não fique no meio do caminho. Ah, não, vamos simplificar que tá bom. Não tá bom. O Brasil só vai conseguir voltar a distribuir renda. Não é só pelo lado do gasto, dando auxílio emergencial, né? É criando uma estrutura tributária que distribua a renda, que arrecade dos mais ricos. E aí o gasto tem que ser para os mais pobres. Então essa combinação tem que funcionar.
O gasto no Brasil, ele distribui renda. O gasto no SUS distribui renda, na educação distribui renda, com Bolsa Família distribui renda. Até a Previdência não distribui, mas distribui um pouquinho. Previdência não a pública. Né? Então, o gasto no Brasil é distributivo, mas a arrecadação concentra. Então, o Estado tira com uma mão e dá com outra. Ele tem que dar com as duas. É isso que acontece na Europa. Por isso que a desigualdade na Europa é muito menor. Porque ele distribui ao tributar e distribui ao gastar. E para isso a gente precisa pensar numa reforma tributária de verdade. Guilherme, obrigado pela resposta e vou mencionar aqui 2 comentários de Arivan Nunes. É preciso se falar de economia de forma cada vez mais clara, assim entendemos. E no mesmo sentido, Orlandino Santos, parabéns, informações que precisam ser divulgadas, parabéns, estamos juntos. Guilherme, eu faria 2 questões e depois você responde e a Renata volta para a Renata, encaminhando um pouco para o fim. Uma é uma pergunta bastante concreta e limitada, que é, você mencionou a alíquota que o governo está propondo, né, na unificação do PIS/COFINS, mas essa alíquota não se aplicaria aos bancos, né? Seria o setor assim poupado, teria uma alíquota relativamente menor. Relativamente não, teria uma alíquota menor. Tem alguma justificativa técnica? Porque quando a gente cruza com esse tipo de proposta, fica até meio surpreso se é um descaramento mesmo, ou tem algum argumento do outro lado para isso. E uma segunda pergunta, talvez um pouco mais complexa, é que quando se debate reforma tributária e regressividade, progressividade, tem uma espécie de argumento um pouco terrorista, assim, que é, bom, se fizer tributação dos super ricos, eles vão fugir do país. Né? Como é que você encara esse tipo de argumento de que é necessário preservar os super ricos, porque eles que são importantes para a economia, então se a gente tributar eles, eles vão embora? Legal, 2 excelentes perguntas. Primeira sobre a questão dos bancos. Na verdade, sim, os bancos terão uma alíquota diferente, mas também terão uma forma de cobrança diferente. Uma que a gente chama de por fora e por dentro, né? O que isso quer dizer? Você pode cobrar o imposto em cascata, imposto sobre imposto, né? E aí uma alíquota menor gera uma arrecadação maior, né? Porque ele vai sendo cobrado ao longo das fases, ao longo das transações, ele vai sendo cobrado várias vezes. E aí ele vai sendo cobrado sobre um valor que já está com imposto, né? Que é o caso da tributação sobre os bancos. Então eles vão ter uma alíquota menor, mas vai ser nesse sistema por dentro, né? E por fora, vai ser nesse sistema por fora. E por dentro é aquele que só tributa o valor adicionado, né? Uma tributação sobre o valor adicionado. Então você pode ter uma alíquota maior. Acho que o mais importante disso, até tem que fazer muita conta para ver se vai aumentar a arrecadação de banco, não vai, mas eu acho que o mais importante disso é ter claro que a alíquota que eles propõem, né, todos os cálculos, e esses cálculos já foram feitos, mostram que vai aumentar a arrecadação do governo federal com esses impostos. O que quer dizer, na prática, que o governo federal vai aumentar sua arrecadação, mas estados e municípios não vão. Ou seja, que o governo federal vai concentrar ainda mais receita do que já concentra. Outra característica da estrutura tributária brasileira é que ela é muito concentrada no governo federal. Isso vai piorar com essa proposta. Além do que, como eu já disse, vai aumentar o peso dos tributos sobre consumo na tributação total. Por quê? Porque a alíquota que eles estão propondo vai gerar um aumento, uma arrecadação maior de impostos sobre consumo, o que vai deteriorar ainda mais a nossa estrutura tributária do ponto de vista da distribuição. Ela vai ficar uma estrutura tributária ainda mais concentradora de renda. Sobre a sua segunda questão, esse é um tema que muitas vezes ressurge, né? Não, os ricos são o motor da economia. O Trump apostou muito nisso, né? E isso a Thatcher apostava lá atrás, o Trump apostou agora. O Trump deu desoneração para rico, né, nos Estados Unidos. Resolve o problema? Não resolve o problema. Veja, no pós-guerra, no pós-segunda guerra, os Estados Unidos chegaram a ter alíquotas de imposto de renda maiores que 80%, 90%, alíquotas máximas. Na Europa também, as alíquotas máximas eram muito maiores. Havia
a economia entrou em recessão? Não, ao contrário, foi um momento de grande crescimento econômico. Né? Existem países que têm tributação sobre grandes fortunas, sobre grandes heranças, os Estados Unidos têm uma tributação sobre herança pesadíssima. Isso faz com que todo mundo saia dos Estados Unidos? Não. Então, eu recomendo para quem tiver interesse procurar um economista, um jovem economista, tem escrito muito sobre isso, chamado Gabriel Zucman. E ele rebate exatamente esse argumento. Se você tributar os muito ricos vão fugir. E aí o país vai entrar em crise. Ele rebate, até porque o Estado tem instrumentos para impedir essa fuga. Né? Então, essa é a desculpa do manco, né? A famosa desculpa e a muleta. É isso, é assim, ele vai falar, olha, a desculpa do rico é a fuga. Olha, se vocês vierem para cima de mim, eu fujo e quem vai se dar mal é o pobre. Né? E aí, com esse terrorismo, todo mundo fala, então eu não vou atrás desse cara. E esse cara fica protegido. Entendeu? Eu acho que está na hora da gente ler, inclusive, o que está sendo produzido sobre isso. O Stiglitz tem falado muito isso. E, mais do que em nível nacional, em nível internacional. A gente tem que tributar muitas coisas em nível internacional. Inclusive, tem que ter um acordo internacional para evitar paraíso fiscal, exatamente para evitar a fuga para esses caras não terem para onde fugir, entendeu? Então, você precisa ter o seguinte, você não pode ter relação com paraíso fiscal, né? Porque ali é o maior foco de corrupção, de lavagem de dinheiro. Então, acho que, nesse sentido, eu não temo que a tributação sobre os muito ricos vá fazer com que eles fujam do Brasil. Até porque, convenhamos, os muito ricos brasileiros já estão com dinheiro fora do Brasil a rodo. Tanto que quando se abriu a possibilidade deles se internalizarem, entrou um monte de dinheiro. Quer dizer, mesmo você não tributando, porque uma parte disso é fruto de negócios ilegais, etc, etc. Então você não tem que ter medo, você tem que trazer eles para a luz do sol e tributar. Eles têm o dever de contribuir. No mundo inteiro, tem um manifesto dos muito ricos, dos bilionários do mundo, pedindo, me tributem. No mundo inteiro, são americanos, europeus, me tributem. Eu quero pagar imposto, porque eu não pago imposto. Eu pago muito pouco imposto. Aqui no Brasil não tem um brasileiro bilionário nesse manifesto. Então você vê que não é por boa vontade que eles vão ser tributados, não. É uma decisão da sociedade. A sociedade vai ter que decidir tributá-los. Não vai ser por vontade própria que eles vão aceitar, não. Bem, Guilherme, Rafael, eu quero agradecer aos dois por participarem aqui hoje. Peço desculpas a você, Guilherme, que a gente terminou 10 minutos atrasado. Não tem problema nenhum. E para quem está nos assistindo, eu quero dizer que nós estamos também no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Spotify e aqui no Facebook com a @recontaí. Sigam nossos perfis, acompanhem a gente também no nosso portal, claro, www.recontai.com.br e cadastre-se também no nosso WhatsApp. Lá você vai receber as principais notícias todos os dias e também pode dar sugestões para a gente de pauta, de coisas que vocês querem saber mais. É só salvar no seu celular, mandar uma mensagem e salvar no seu celular o número 061 99977 9527. Muito obrigada pela audiência. Uma boa noite. Obrigado, boa noite.